Eu saúdo os queridos amigos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Estamos aqui no tema do Apocalipse, né? A abertura dos primeiros selos na série Palavra que Liberta. Semana passada tivemos problema com a postagem do vídeo e estamos hoje, aleluia, postando aqui, deixando este vídeo para edificação. Amém? O estudo do Apocalipse é extenso e por isso estaremos ministrando semana após semana. Como foi falado na última pregação, nas últimas pregações, Jesus ele é o único que é digno de abrir o livro selado. Que Daniel recebeu as primeiras revelações, mas Deus disse para Daniel que o livro estava selado para o fim. E estamos neste momento em que Jesus já começou a tirar os selos. E por este estudo vamos perceber que alguns selos já foram abertos. Eu gostaria de corrigir que no vídeo passado eu falei que a Reforma Protestante ela fez 500 anos e eu errei a data. A Reforma Protestante começou em 1517, no século XVI. E agora, em 2017, faz 500 anos. Amém? Amados, em Apocalipse 6, a abertura dos primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia com a voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amados, a abertura deste primeiro selo, sai um cavalo branco com um cavaleiro, e aquele cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Algumas pessoas, quando vão ler isso aqui, pensam que é Jesus Cristo. Tem uma passagem mais à frente em Apocalipse que Jesus sai com uma espada montado num cavalo branco. Aquele ali é Jesus. Esse aqui não é Jesus. Como eu falei na última pregação, o poderio ali do massacre, o poderio da besta, ele durou 1290 anos e culminou ali com o fim da Idade Média. Só que aqui, quando a gente mostra que um cavaleiro vestido, num cavalo branco, aliás, com a coroa, que ele sai vitorioso e para vencer, isso representa as guerras no sentido de conquistar, de trazer paz. Como eu poderia dizer, nos séculos passados, o motivo das guerras eram para conquistar cada vez mais espaço, mais território. Por exemplo, vou citar um exemplo. Na Babilônia, quando o rei da Babilônia ele invadia cidades, destruía e levava pessoas cativas, o intuito dele era que o reinado da Babilônia ocupasse todo um território vasto e fosse assim, o império maior do mundo. Sucedeu-se isso no reinado de Dário, no reinado do Medo-Persas, da Pérsia, e assim sucessivamente. Quando estamos no nosso presente século, e quando chegamos também na época das cruzadas, por exemplo, o intuito, entre aspas, das guerras é levar paz, embora não esteja levando paz. Por isso que Jesus disse assim, eu deixo-vos a minha paz vos dou, mas eu não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é mentirosa, é falsa. Só Jesus entrega a verdadeira paz. E a gente vê o quê? Os Estados Unidos, muitas vezes tendo que fazer guerra com outro país, para o quê? Para que haja paz. A gente vê que outros países de cultura diferente, por exemplo, países onde há o Estado Islâmico, tinha antigamente o que é Al-Qaeda. Vamos citar países onde há ditadura, vamos citar Coreia do Norte e outros países por aí. Os Estados Unidos ele tem que intervir
para que haja o quê? Paz. Então, assim, é uma luta, é uma sangria, é uma guerra. Está vestido de branco, sai vitorioso para vencer, com o intuito de aparentemente trazer paz. Ou seja, mata-se para haver paz. E isso é completamente desnorteado do verdadeiramente sentido de paz. E o que vem a ser isso? Olha, quando começaram-se cruzadas, dizendo que estava levando Deus para as nações, né, o pessoal ficou parecendo que voltou, regrediu. Quando na época de Israel, o pessoal tinha que lutar para conquistar territórios que naquela época ali era necessário. O próprio Deus havia mandado ali o povo de Deus conquistar, né, eram os hebreus, quando conquistaram a cidade de Jericó, com o intuito de herdar a Canaã. Mas Jesus veio para nos dar uma Canaã celestial. Nossa terra é uma terra celestial. Então, aqui neste mundo, as pessoas estão lutando para ocupar território, em busca de paz, em busca de petróleo, quando, na verdade, não é esta paz que Deus quer para nós. Então, nós vemos que este selo, ele foi aberto e já aconteceu. As cruzadas levando o quê? Deus, levando o quê? Passar o cristianismo para outros povos, mas à força, à custa de morte, à custa de submissão de povos indígenas, e etc, e etc. Para levar um cristianismo que não é o verdadeiro, é um cristianismo desvirtuado. Então, aqui acontece o primeiro selo. E, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. Então, ali é João, né, que está na presença de anjos e de animais celestiais, como foi dito nas últimas pregações, que estão mostrando a João a abertura dos primeiros selos. Já estamos aqui no segundo. Então, ele falou: vem ver. E saiu outro cavalo, só que este era vermelho, com um cavaleiro também, que estava assentado sobre ele. E foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Será que nós não estamos vendo isso? A terra está sem paz, muito mais agora do que antes. Quando eu falo isso, muitas pessoas estão querendo tapar o sol com a peneira e dizem que não é verdade. É sim, amados. Eu me lembro que na época, assim, isso não tem muito tempo não, viu? Eu era criança, brincava na minha rua. Umas 9 horas da noite, a gente tinha o costume de deitar no meio da rua. Não passava um carro, não tinha um acidente. A gente ficava com as portas abertas. Então, este cavalo vermelho, com esse cavaleiro, ele vem para tirar a paz da terra. Ô missionário, existe guerra há muitos anos. Sim, existe guerra há muitos anos. Mas com as proporções que estamos tendo, não. Porque há armas aí que, se jogada, dizima todo um país. Né? A gente vê o quê? A guerra dentro da nossa casa, porque a gente tem uma TV mostrando guerra o tempo todo. Então, a disseminação da guerra, ela tem proporções muito maiores agora. E isso já acontecendo. Os homens se matando uns aos outros por nada. No trânsito, o pai matando o filho matando o pai. Então, está um verdadeiro caos. A segurança pública, quem ali coordena, não sabe mais o que fazer para manter a paz. E, havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer ao terceiro animal: vem ver. E eu olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele havia uma balança na mão. Então, esse cavaleiro, ele traz uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, ou seja, o trigo é mais caro que a cevada. E não danifiques o azeite e o vinho. Então, este cavaleiro, ele sai anunciando, montado num cavalo, né? Não vamos desanimar, que dizer uma medida de trigo, 3 de cevada, sim. É o quê? O cavalo preto, desculpem, aqui um cavalo preto. Só queria me certificar que era o cavalo preto mesmo. E ele está com a balança na mão. Ele está pesando os alimentos. E ele está falando do quê? Da carestia dos víveres para nos alimentarmos. Dando prioridade aqui ao quê? Ao trigo, à cevada,
o azeite e o vinho. É algo assim para se estudar mais profundamente. Eu não procurei nada sobre a opinião de de uma outra pessoa, de algum teólogo, mas olhando aqui a grosso modo e aos olhos rapidamente, uma visão rápida. Nós estamos em uma época em que as pessoas estão dando muito valor ao quê? Azeite e vinho. Dizendo que o vinho é bom para a saúde, o azeite é bom para a saúde. Mas se a gente for olhar nisso aqui, balança, ela está medindo. Ela está quantificando. E está falando em dinheiro. Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Estamos falando de carestia para a sobrevivência. Para comer aquilo que é básico, a cevada, o trigo, do pão, o azeite, o vinho. Então, assim, amados, nós estamos vendo, já teve muitas crises financeiras. Teve uma crise financeira aí em outros anos, é claro, nos Estados Unidos, em outros séculos. Teve crise, vamos botar a crise de 1930 nos Estados Unidos. Mas, amados, eu estou falando aqui de que estamos, sim, vivendo em crises econômicas e financeiras, não somente no Brasil, mas no mundo todo. E as profecias bíblicas, ela não vem falar somente de um país, não. Ela vem falar do mundo como um todo. Porque às vezes a gente vê coisas na internet, no WhatsApp, de pessoas dizendo que vai vir coisas terríveis para o Brasil e tal. Mas nós sabemos que não é só no Brasil, é no mundo todo. Embora o Brasil esteja sofrendo muitas consequências por ter colocado pessoas para governar já desde muito tempo, que não tem nada a ver com Deus, muito pelo contrário. Então a Bíblia nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas as pessoas queriam tirar até Deus da nação. Então, está sofrendo a consequência. E ali, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Então, havia um cavalo amarelo agora, o cavaleiro se chamava Morte, o inferno seguia, e foi-lhe dada poder para matar a quarta parte da terra, com a espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Olhe bem. Estima-se que na época da Inquisição, e um pouco antes, a Igreja Romana matou milhares de pessoas. Com o que? Tortura, espada. Já tivemos várias vezes em que houve fome alastrando o nosso país. Se vamos levar agora para a nossa atualidade, continentes, países sofrem de fome. Tanto quando acontece guerra, como por escassez. Vamos colocar aqui uma parte da África, alguns países como a Síria, que estão sendo destruídos. Então, há uma guerra, há uma espada, há fome, pestes. Nós estamos tendo muitas enfermidades, câncer, AIDS, mas vamos falar da peste negra. A peste negra ela dizimou a terça parte da Europa. A peste negra, naquela época, que a peste negra dizimou milhares de pessoas, a Igreja Católica Romana falava, algumas pessoas falavam, que achavam que eram os judeus que estavam envenenando as águas. E começaram a matar os judeus. Imagine que coisa absurda. Jesus que veio nos ensinar a amar e perdoar. Os cristãos começaram a matar judeus. E as feras da terra. Mas será que a gente não tem visto isso acontecer? Animais matando pessoas. Então, aqui, quando a gente olha aqui, isso já está acontecendo. Já está acontecendo.